vídeo de hoje não é sobre nutrição, o vídeo de hoje é sobre experiência de vida e eu quero contar minha experiência ao realizar um sonho. Eu realizei um sonho ontem, hoje é dia 1º de fevereiro, ontem foi dia 31 de janeiro e eu realizei um sonho que eu vinha idealizando ele há muito tempo. A primeira vez que eu idealizei esse sonho foi quando eu era criança. Eu era adolescente, ali brincando na rua. O meu vizinho tinha um carro e uma moto que eu achava muito fantástico. Eu ficava com o olho brilhando olhando aquilo. E ele tinha um Honda Civic. Eu não sei qual era a geração, mas vou botar uma foto aqui. Todo prateado, e na época eu jogava um jogo chamado Need for Speed, que tinha os carros de corrida ali, e o Honda Civic parecia muito com esse carro. Foi a primeira vez que nasceu aquilo no meu coração. Então, criança, adolescente, inocente, eu não sabia como conquistar aquilo, mas eu já pensava, um dia eu vou ter um carro assim. Eu já tinha esse pensamento. Quando eu realizei esse sonho, eu tive um sentimento muito estranho, que foi de repente não ficar feliz ou empolgado da maneira como eu achei que ficaria. Até pensei numa frase do Schopenhauer, que é a ânsia do ter e o tédio do possuir. Mas eu percebi que não era exatamente isso. Eu busquei saber um pouco mais disso, e eu nunca fiz terapia, mas eu sou muito curioso, eu fico estudando as coisas e fui ver um pouco sobre essa parte de comportamento, até porque eu sou nutricionista, a gente lida muito com o comportamento humano e é importante saber disso, sobre córtex pré-frontal, sobre a amígdala. E eu vi que existe uma coisa chamada crenças limitantes. Eu percebi que muitas experiências de vida me fez ter essas crenças limitantes. Desde o meu ambiente familiar, meu ambiente escolar, as minhas experiências com relacionamento, de amizade, relacionamento amoroso. Tudo isso foi moldando a forma como eu enxergava algumas coisas. Isso foi me trazendo crenças limitantes. Elas até se ramificam em outros tipos de crença, mas eu percebi que é muito forte em mim algumas crenças como do desamor, do não merecimento, do desvalor, justamente porque, por exemplo, eu nasci em um ambiente que era um pouco escasso, mas eu nunca passei fome, mas meus pais se esforçavam muito para, de repente, me colocar numa escola particular, e aí eu estava num ambiente onde as pessoas tinham um poder aquisitivo superior ao meu, e muitas vezes eu não me sentia pertencente àquele grupo, então isso me trazia um recuo. Eu me tornei muito tímido por conta disso. Eu tinha muita visão de que eu não poderia participar dos eventos que eles faziam ali. Eu gostava muito de jogar bola, mas ainda assim eu me sentia muito tímido, ou eu tinha uma catastrofização daquele pensamento. Por exemplo, vixe Maria, se eu levar uma queda aqui jogando bola, a escola toda vai rir de mim. Você cria uma extrapolação daquilo. Então eu tive muito isso de catastrofização de pensamentos, que eu fui entender muito tarde. De repente, com a terapia, eu poderia ter entendido muito isso. É muito importante você saber dessas coisas, porque você se conhece. Você está com você do momento que você nasce até o momento que você vai morrer. E só você sabe por completo todo o sentimento, toda a experiência full sobre aquelas situações. Eu fui perceber de agora, sabe? Eu fui perceber agora que eu tinha muito forte isso do desvalor, do não merecimento, e o que eu tive ao realizar esse sonho foi isso. É como se eu não merecesse esse bem. Tudo isso está relacionado com o meu ambiente familiar, puxando mais atrás do meu ambiente familiar. Minha mãe, a família do meu pai, teve muito mais escassez do que o meu próprio ambiente. Então eles vieram do interior mesmo, assim, para conseguir coisas, era muito esforço, para estudar, muito esforço, mas que foram conseguindo, graças a Deus. Eu sou o filho do meio, então muitas vezes eu me sentia que eu tinha pouca atenção, e isso me potencializava essa minha crença do desvalor. E eu sempre gostei muito de rap, e o rap sempre fala nas letras que a gente vai conseguir, eu vou tomar o que era nosso, eu vou tomar para nós o dobro. Tem uma frase muito massa também que é assim: duvidar do que eu posso era pouco espaço, mas sempre vivi com pouco, não incomoda isso. Então isso sempre me impulsionou a buscar os meus sonhos, e principalmente agora que eu fui percebendo essas crenças, que eu fui entendendo sobre isso, sobre o comportamento, é que eu consigo lidar ainda melhor com isso. Então, uma dica que eu dou: faça terapia, porque você economiza muitos anos de situações como essa. Embora eu nunca tenha feito, mas eu aprendi com contatos com psicólogos mesmos que eu tive na vida, e conversando, e também através do estudo. Tem alguns livros de comportamento que eu
pesquiso às vezes na curiosidade, até para saber manejar melhor também os meus pacientes. E foi exatamente isso que eu senti. Foi aquela sensação de não merecimento desse bem. E às vezes eu fico assim, observando esse sonho que eu consegui realizar e eu fico sem acreditar. Caraca, tipo, eu consegui. O que mais eu posso conseguir? Tem até uma música do BK que fala: hoje eu vejo o que eu já fiz e sei que posso ser melhor. Tem outra que ele fala: eu vou ser maior que essas muralhas que construíram ao meu redor. De repente essas muralhas são essas crenças limitantes. De repente essas muralhas é o ambiente que você vive que potencializa aquela crença. Então é muito importante fazer essa análise sobre isso. E muitas vezes nós acreditamos que nós somos os nossos sentimentos. Quando eu tô triste, o mundo parece muito pior. Quando eu tô feliz, o mundo parece um mar de rosa. Mas na verdade, o mundo é o mesmo. Se conheça. Se conheça para que você lide melhor com situações, para que você alcance coisas que de repente você nunca imaginou que alcançaria. Eu acredito muito nessa parte mental, nessa parte que molda o nosso comportamento diante das coisas. A atitude faz as coisas acontecerem. Muitas vezes nós temos esse pensamento de catástrofe, essas crenças limitantes que podem afetar muito nossa vida e muitas áreas da nossa vida. Estou muito feliz de verdade quando eu comecei a entender sobre isso. Às vezes dá até uma vontade de chorar, assim. Vejo quanta coisa eu de repente perdi de oportunidade da vida por conta dessas crenças, e ao mesmo tempo eu fico muito feliz por realizar esse sonho. Não é uma questão de ostentação, mas uma questão de que eu posso isso melhora a qualidade de vida, não só minha, como mais da minha família também. Eu queria ter alcançado esse sonho antes do meu avô falecer. Meu avô, ele, quando eu fui falar o curso que eu ia cursar, ele falou que era uma coisa que não dava dinheiro. E ele não entendia muito também sobre a profissão. Ele valorizava muito outras áreas da saúde, como medicina, a própria enfermagem, porque ele falava: não, isso aqui tem um emprego fixo, mas isso aqui eu nunca ouvi falar, entende? E até mesmo no final da vida dele, das vezes que eu ia visitar ele, ele falava assim: esse aqui eu era desanimado com o ganho dele. E aí eu brincando com ele: não, eu ganho dinheiro, eu consigo também. Então eu tinha muito aquilo de repente chegar lá com um carro que pudesse trazer um olhar de orgulho para aquele cara, sabe? Aquele cara lá do sertão que só Deus sabe o que ele passou também para chegar onde ele chegou. Que vocês também consigam alcançar os seus sonhos. Vamos para cima, tá? Muito obrigado se você gostou desse vídeo. Se eu te ajudei de alguma forma a mudar a forma como você pensa, curte esse vídeo, compartilha com alguém. E eu estou extremamente feliz em realizar esse sonho. Um abraço, galera. Tá aqui com ele. É esse. É o do meio, que cuida de comida. É o cabecinho. É esse aqui. É. Eu era desanimado com o É. ganho dele, Aqui tem dinheiro. mas tem o apoio.